Faz um mês que as gêmeas operaram de adenoide e deu tudo certo, mas vamos do começo. A gente sempre conversou muito claro com elas tudo o que iríamos fazer, até porque elas faziam muitos exames de sangue, de nariz, alguns procedimentos incômodos. A gente sempre disse para elas como é que iriam ser os procedimentos, para que elas ficassem tranquilas e a gente sempre estaria junto com elas, né? Então, com a cirurgia também não foi diferente. A gente dizia que íamos tirar uma carninha que estava dentro do nariz delas, que não deixavam elas respirarem direito, e que essa carninha acabava juntando muito bichinho, por isso elas ficavam muito doentes com muita recorrência. E que depois dessa carninha a gente já podia tomar sorvete, podia nadar de noite, algumas coisas que a gente anda muito restrito para evitar qualquer inflamação. Então a gente começou o jejum delas na noite anterior, como elas já dormem a noite toda, não foi uma preocupação muito grande. O chato foi só que de madrugada uma delas acordou querendo água e tava meio com medinho e nem água a gente podia dar, mas foi tranquilo. A gente chegou no hospital, ficha, burocracia, subimos pro centro cirúrgico, eles trocam a roupa e eu entrei com uma delas até a sala de cirurgia. Então, eles colocam na máscara um cheirinho, né, para ser gostoso da criança inalar, e dali vai um gás inalatório que é o primeiro estágio anestésico, né. E a médica já tinha me avisado de que o corpo pode ter sinais de convulsão, mas que não era nada de se assustar. Ela dá uns choquinhos assim, fica mole, cai, e aí eles retiram o responsável da sala para começar com os procedimentos em si, que é colocar acesso, colocar sondas, algumas coisas que não são tão invasivas. A cirurgia em si, quem quiser saber mais detalhes, tem vários vídeos no YouTube, colocam uma cânula dentro da boca da criança e sugam aquela carninha. Como não tem terminação nervosa nesse estágio, a criança não sente dor, né, mesmo quando ela acorda. O procedimento demorou 10, 15 minutos, já estava na sala de pós-cirúrgico, e aí meu marido ficou com essa que estava acordando ainda grog, e eu entrei com a outra para fazer a mesma coisa. O hospital deu todo o suporte pra gente por serem duas ao mesmo tempo, a mesma médica que iria operar. Então achei muito, muito humano, muito acolhedor, porque são crianças de 4 anos e deram muito suporte pra gente, né? A gente fez essa troca porque eu sei que meu marido não ia aguentar ver os tremeliques das gêmeas. Não é confortável, mas eu encaro essas coisas de boa. E aí depois que a segunda foi pra sala de pós-cirúrgico, a gente aguardou elas acordarem. Uma delas já acordou meia hora depois, zerada, maravilhosa, já queria comer gelatina, queria comer iogurte, e tava tagarela, e só meio fanha, como se ela tivesse entupida. Mas como mexe ali na região e acaba liberando muito líquido e até um pouquinho de sangue, isso é esperado. Então, foi esse o quadro. A segunda acabou acordando e vomitou sangue, o que também é normal, que também é esperado. Mas a ressaca do dia foi só por conta de anestesia, né? Os efeitos colaterais da cirurgia a gente já pôde sentir desde a primeira noite. Elas pararam de roncar instantaneamente, dormiram super tranquilas. Eu fui lá conferir que elas estavam fazendo tanto silêncio, sempre ficavam ressonando muito e acabou ficando mais tranquilas, né? A gente passou por volta às aulas, por carnaval, por tempos de virada de clima muito intensas, que eram gatilhos muito fortes para elas, e mesmo assim os sintomas foram muito mais amenos. Uma delas teve uma crise de bronquite que normalmente durava 4 ou 5 dias, com aquela tosse seca, que chegava de vomitar e passando mal o dia todo, chata. Ela teve uma crise dessa por um dia, no dia seguinte ela estava zerada. Agora a gente tá todo mundo até meio gripadinho e elas estão com o nariz entupido de manhã, dá uma tossidinha, assim, tá muito mais suave, né? Todos os médicos que atenderam a gente nesses 2 anos sempre deixaram muito claros que não iam deixar de adoecer, mas ia ser bem menos sofrido, as crises iam ser mais amenas
e seria menos recorrente, e é o que a gente tem vivido por enquanto. Então, quem sabe haverão cenas dos próximos capítulos, mas esse foi o pós-cirúrgico e eu quero muito agradecer toda a equipe médica que sempre foi muito clara com a gente, algumas pessoas do YouTube que ensinaram coisas que a gente pôde questionar com os médicos e validar esses diagnósticos. Tudo foi feito em cima de exames, de muito diálogo, de muita discussão, de muito estudo, né? Não é porque a gente confia no médico que é só a opinião dele pronto, a gente foi atrás de contra-opiniões e todas elas acabando convergindo no mesmo ponto. A gente vai agora fazer acompanhamento com imuno e com a pediatra homeopata que costuma atendê-las. E agora vamos investigar algumas outras coisas de gastro, porque talvez por conta desse excesso de respiração elas voltaram a soluçar muito. E uma coisa ruim que aconteceu, a gente percebe que elas passaram a escutar muito mais. Então, ambientes com muito mais informação auditiva acaba deixando elas muito mais irritadas. Uma delas acaba ficando muito mais nervosa também e grita muito mais. E aí, quando ela grita, ela mesma se assusta. Então, assim, tá um processo de readequação aos próprios sentidos, mas com uma percepção de que elas estão mais aliviadas.